ia na igreja, meu pai era cooperador na igreja, ele ministrava e tudo lá. Mas meu pai sempre teve problemas com o alcoolismo. Então, com o passar do tempo, meu pai, assim, ele sempre foi um homem muito honesto. Uma coisa que eu admiro muito nele até hoje. Nunca meu pai deixou nenhuma dívida, nunca ele deixou de pagar ninguém, ele sempre foi trabalhador, mas ele tinha esse problema de alcoolismo. E conforme foram passando os tempos, depois a gente vai crescendo. Enquanto eu era criança, ele era o meu herói. Eu até às vezes falava para minha mãe assim, que se fosse para ficar longe do meu pai quando ele veio para o Japão e a gente ficou no Brasil, eu largaria ela, mas eu queria estar perto do meu pai, porque para mim ele era meu herói. Nossa, eu tinha uma admiração por ele assim que eu não sei explicar. Só que criança, sem, né, saber assim das suas lutas, seus problemas, que na verdade meu pai sempre teve problema com depressão e essas coisas. Então ele tinha lá seus problemas. E quando a gente veio para o Japão, eu já estava com 11 para 12 anos. E chegando aqui, eu comecei a conhecer um outro lado do meu pai. Como eu já tinha, né, uma certa idade, então tipo, já não era tão bobinha. Eu comecei a perceber o jeito como ele tratava minha mãe e tal. E digamos assim, as crises dele começaram a piorar. De alcoolismo, ele conseguiu, digamos, cada vez mais perder o controle, porque o vício no começo sempre a pessoa consegue se controlar aos poucos, só que conforme vai passando o tempo, ela vai perdendo o controle de si. E por diversas vezes ele espancou minha mãe, me espancou, até que quando eu estava com 14 anos, eu saí de casa, aqui no Japão. Eu fui morar sozinha. E nisso gerou uma revolta muito grande dentro de mim. Pensa numa pessoa que eu chegava a olhar para o céu e eu falava, eu acreditava em Deus, que existia um Deus. Só que eu não acreditava que era um Deus que hoje ele pudesse fazer milagres como ele fazia antigamente. Eu acreditava num Deus, como se diz, né, de se ouvir falar das maravilhas que ele tinha feito um dia, mas eu não acreditava que hoje ele poderia fazer alguma coisa. Então, eu virava assim para Deus e eu falava, Deus, eu sei que eu não posso odiar meu pai, eu sei que eu não posso sentir isso, eu sei que eu não posso sentir aquilo, mas eu odeio ele. De verdade mesmo. Eu tinha um rancor tão grande dentro do meu coração que Deus sabe. E eu comecei, digamos assim, de todas as maneiras, eu acho que meio que inconscientemente, mas queria atacar ele. Então, tudo aquilo que eu sabia que ele detestava, que ele odiava, porque eu sabia que ele sempre quis que a gente tivesse uma vida certa. Todo pai quer, né? Então, a pessoa que antes se esforçava sempre... Eu nunca tirei uma nota baixa, mas, tipo assim, sabia que a minha motivação era chegar em casa e ver o orgulho no olho do meu pai, porque eu queria agradar ele. Então, eu sempre me esforcei para fazer o meu melhor. E nessa revolta toda, eu saí de casa e fui para o mundo, né? Fui morar na rua, tipo assim, né, praticamente sozinha. Eu conheci as drogas, balada, vivia na gandaia mesmo. Tipo, não queria saber de nada com nada. Tudo aquilo, digamos que um dia eu aprendi que talvez fosse certo, para mim como se não tivesse importância. Porque, na verdade, eu sabia que ele ia ficar sabendo. E eu queria que ele visse o que ele tinha feito na minha vida. É meio que, né, mas na real é isso. E até que se passaram-se muitos tempos, tudo. E eu conheci Jesus. Graças a Deus. Eu já era mãe solteira, de 2 filhos, sozinha. E a primeira vez que eu entrei na igreja, eu nem sei explicar por que eu fui como eu fui. Eu sei que me convidaram. E, tipo assim, eu fui porque Deus tinha uma obra na minha vida. Mas eu lembro que eu cheguei, eu sentei no primeiro banco que me levaram, né, para sentar, estava tocando o louvor do Fernandinho. Assim como a corça anseia por águas. E eu lembro que a partir do momento que eu comecei a escutar aquele louvor, eu comecei a chorar, só que eu não conseguia controlar e eu não sei explicar o que eu estava sentindo. E daí foi que eu comecei a querer entender aquilo que eu estava sentindo, mas eu não sabia o porquê que eu estava lá. No fundo, é bem por aí. Aí
foram se passando, até que eu aceitei a Jesus e eu comecei a entender algumas coisas. Só que na vida toda, não só com meu pai, mas tipo assim, pensa na sua melhor amiga. Desde quando eu tinha meus 14 anos, tipo assim, sempre tive um problema que quando eu confiava muito na pessoa, essa pessoa sempre pisava na bola comigo, sempre. Seja todos os namorados que eu tive, os relacionamentos que eu tive, eu sempre fui traída, ou as minhas amigas, sempre acontecia alguma situação, não sei explicar. Tipo, parece que eu perdia. E eu sou o tipo de pessoa que, tipo, se eu confio na pessoa, eu sempre tentei fazer o meu melhor. Então, aquilo me machucava demais. Então, foram todas essas raízes de amargura que foram dentro do meu coração. E eu lembro que teve um dia que teve uma missionária. Ela estava fazendo uma ministração, falando sobre o Deus do impossível. E naquele dia eu estava sentada também no primeiro banco. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha... Eu falei, não, eu vou sentar lá no primeiro banco para mim não me distrair com nada, porque eu preciso estar focada. Eu preciso escutar o que Deus tem para falar para mim. E nessa, ela pegou e... Do começo da ministração, eu não estava com vontade de chorar, mas sabe quando a lágrima começa a escorrer e não para? Foi assim do começo ao final da ministração. O tempo todo eu passei aquela ministração chorando. E ela começou a cantar o louvor do Deus impossível. E quando acabou a ministração, eu lembro que eu saí tudo, fui lá, tinha uma locadora, eu fui para a locadora, ela mandou me chamar. E ela veio e ela falou para mim assim, Deus falou para mim que o seu coração está muito machucado, está muito destruído. Só que você não consegue ver ele, porque você não quer confiar, você tem medo de confiar. Ela falou para mim, é como ele estiver lá em cima de uma escada, você imagina uma escada em espiral, você está ali embaixo. Ele estava embaixo e você está lá em cima, é uma escada espiral. Você olha para baixo, você não consegue ver ele. Só que ele está ali. E hoje ele pede para você, confia em mim, pula que eu te pego. E nossa, aquilo me quebrou. Foi daí que eu comecei a pedir para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero confiar. Eu quero aprender a confiar. Só que eu precisei aprender a perdoar. Precisei aprender a muitas coisas para conseguir chegar mais perto de Deus. E depois, mesmo caminhando com Deus, já passei por muitas situações. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Como depois que a gente aceita Jesus, a gente já está caminhando com Deus, o que me fez me permanecer firme até hoje. Porque momentos difíceis a gente vai ter, sempre. Não importa depois que você aceitou Jesus ou antes. E o diabo, ele é astuto. Ele sabe aquilo que machuca o teu coração. Então sempre vai ter uma situação ou outra. Mas é aquela, a gente tem que vigiar e perceber e realmente tomar algumas atitudes. Eu quero que vocês abram comigo 1 Coríntios 15, 58. Eu vou ler na versão atualizada. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Essa primeira parte fala, portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Tem uma outra versão que ela fala fortes e constantes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. E vou falar um pouquinho sobre constância. Constância não é um sentimento, tá? Não é uma emoção. Não é, digamos assim, hoje eu vou acordar e vou falar bem assim, hoje eu estou me sentindo constante. Não é assim. E isso também não quer dizer que constância é você realmente deixar de sentir qualquer outro tipo de coisa. Porque tem dia que você acorda estressado, tem dia que você acorda triste, mas isso não é constância.
acordar triste, acordar estressado, são emoções e sentimentos. É diferente de constância. E nós somos seres humanos. E é normal a gente sentir. Eu costumo sempre dizer para o Kendi assim, que o problema não é você sentir, mas é o que você faz com aquilo que você sente. Porque realmente a gente precisa ter, para a gente ser realmente constante, a gente precisa de uma atitude, de uma decisão. A gente precisa decidir que a gente quer ser constante com Deus. A gente precisa falar, não, eu vou ser constante independente daquilo que eu passar, independente da situação. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os meus problemas, ou as situações que eu passo, não tem nada a ver com Deus. E eu vou dar exemplos assim, que na verdade, eu acho assim, você lendo a Bíblia, tirando Enoque, que Deus fala dele, né? Que ele andou com Deus, ele foi fiel do começo ao fim e foi arrebatado. Todos os outros passaram por algum momento difícil. Mas isso não quer dizer que eles não foram constantes, né? E se vocês quiserem abrir comigo, eu vou dar alguns exemplos lá em Abraão, que ele foi conhecido como o pai da fé. No capítulo 15 de Gênesis, ele faz uma aliança ali, suas promessas a Abraão sobre a descendência, mas lá no versículo 12, fala assim: quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo e, de repente, ele ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Deus tinha acabado de fazer as promessas para ele, Deus tinha acabado de falar que ele ia ser pai de multidões e, naquele mesma noite, ao anoitecer, fala aqui que ele teve um pavor que tomou conta dele. Medo, um pavor, imagina, um desespero, não é um sentimento bom. Deve ter sido um momento difícil para ele. Mas isso não quer dizer que ele não foi constante. Porque lá em cima, no versículo 6, diz que Abraão, ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Então, o fato de ele acreditar nas promessas de Deus, isso foi o que fez Deus aceitar ele. Independente do medo que ele sentiu. E também a gente pode ver ali sobre o Davi. Vamos ler comigo lá em Salmos, capítulo 13. Eu vou ler o capítulo inteiro. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor e o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Amém? Se você ler esses salmos, você vê que Davi, ele estava praticamente numa depressão, ele estava muito mal. Ele fala assim, até quando o Senhor esconderá de mim o teu rosto? Até quando eu vou ficar nessa tristeza que me chega a parecer que eu vou morrer? Então, às vezes, tem dias e tem situações que a gente passa que realmente é um Salmos 3 na nossa vida, que a gente acorda e a gente fica, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou continuar dessa maneira? De você olhar para o céu e clamar a Ele, falar, Deus, eu não aguento mais isso. Mas no final, o que ele fala? Eu confio em Ti. E ele pede que Deus alegre o seu coração. Assim também é. Às vezes a gente rasga o nosso coração ao Senhor. Mas se a gente realmente confiar nele, a nossa força não é nossa. A nossa força vem dele.
Porque é Ele quem nos fortalece. Tem várias situações que a gente passa que as pessoas falam, nossa, como você conseguiu passar por aquilo? Realmente, se fosse depender da nossa força, a gente não teria passado. Por isso que a gente precisa estar ali, fazendo igual o Davi fez. Ele foi para o lugar certo, ele foi lá e rasgou o coração dele para Deus. Porque quem vai trazer o socorro, quem vai trazer ali a força é Deus. Amém? Alguém já ouviu falar sobre resiliência? Já? Algumas pessoas? É uma palavrinha que eu gosto muito. Eu vou ler aqui para vocês. Resiliência é um conceito emprestado da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir de maneira positiva a eles. O principal objetivo da resiliência, gente, não é fazer a gente parar. Na verdade, é mais proporcionar condições de fazer a gente dar um salto para frente. De fazer com que a gente tenha uma habilidade de manter o nosso propósito enquanto a gente se adapta a novas situações. Mas como assim? Né? A gente, como ser humano, a gente é muito acomodado às vezes, sabia? Muito. Se a gente tem costume de ir em algum lugar, seja no chucudô lá da fábrica, que a gente vai lá almoçar no refeitório, se você reparar, a gente sempre senta no mesmo lugar. Na igreja também. A gente tem hábitos e costumes daquilo que nos traz segurança, que a gente sempre faz a mesma coisa. Só que se não tiver uma pessoa sentada no lugar que a gente diz que é até nosso lugar, se não tiver uma pessoa sentada no meu lugar, eu não mudo de lugar. Certo? É mais ou menos isso. Às vezes, existem situações e adversidades, na verdade, às vezes não todas as situações, sejam elas boas ou ruins, todas elas nos fazem crescer. As ruins, muitas das vezes, fazem a gente crescer muito mais, por mais que a gente não goste. E vou contar um testemunho rápido. Faz um tempo já. Teve uma vez que o pastor me chamou, falou que queria conversar comigo, e ele veio me fazer um convite para ser líder da dança. Gente, na hora eu olhei para o pastor e falei, Jesus amado, pastor, líder da dança? Eu falei, eu não sei dançar. Como assim eu vou ser líder da dança? E aí o pastor pegou e falou para mim, tá orando, buscando, que não era para mim dar resposta ali naquela hora. Ele virou para mim e ele falou bem assim, você não pode não saber dançar, mas você sabe adorar? Nós todos somos adoradores, amém? E eu cheguei em casa, fui orar, e eu falei, Jesus, dança. E agora, o que eu faço? Eu não sei dançar, eu morro de vergonha, só o Senhor sabe. E quando eu estava orando, Deus veio e me lembrou de Samuel, que Samuel ele era um menino. Quando Deus chamou ele, ele era pequeno e ele também não sabia de nada. Só que o que ele precisou fazer? Ele precisou falar, eis-me aqui. O teu filho ouve. Então, às vezes, a gente, por mais que você não se sinta capaz, se Deus te chamar ou te colocar algo em tua mão, faça. Como está aqui, apenas faça. Porque quem capacita e quem não vai nos ensinar, quem vai te dar a direção é Deus. Não é da gente. Nada é da gente. Então, quando a gente começa ali a caminhar e realmente colocar em Deus, sabe, realmente a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. E é necessário realmente a gente pegar e enfrentar os nossos medos. Bom, hashtag fica a dica. Né? E eu estava falando da resiliência. A resiliência na física é a propriedade, fala assim, né, que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Como assim? Vou dar um exemplo meio... Alguém já viu alguém levando um soco na cara em câmera lenta, em slow motion? Gente, na hora que a pessoa, ou uma bola batendo na cara de qualquer pessoa, qualquer coisa que ela tenha um impacto, nessa hora, a cara da pessoa começa a se deformar. Só que depois, ela fica deformada? Ela volta ao normal. Então, tipo assim,
resiliência é isso. Se você colocar sobre as nossas vidas hoje em dia, é você passar, sim, por momentos difíceis. Mas não deixar que isso faça você, digamos, de uma pessoa amargurada. Faça de você algo, digamos assim, você realmente, às vezes, tem pessoas que realmente caem em depressão ou ficam muito mal. Tenta parar e olhar e falar, Senhor, me ajuda a entender o propósito disso. Me ajuda a entender, e se eu não tenho força, me dá força. Porque se eu estou passando e eu preciso passar, então me ajuda. Amém? Ó, tem um exemplo também, que é, por exemplo, digamos que nós não podemos controlar os ventos que sopram num barco, certo? Só que você pode, sim, levantar as velas e ajustar as velas para que o barco chegue no objetivo que ele tinha que chegar, independente dos ventos que venham contra o barco. Então, isso depende de quem? Da gente. Porque o vento vai soprar. Só que se eu não me levantar e eu fizer alguma coisa e eu não levantar aquela vela e eu falar, não, eu vou chegar lá, eu vou controlar, eu vou segurar, a gente não chega. Amém? Resiliência é um dos sinais do verdadeiro líder, que ele é capaz de enfrentar e suportar crises, problemas, obstáculos e adversidades com serenidade em situações de estresse. Essa é difícil, né? Manter o autocontrole no momento difícil é difícil. Só que, estava até comentando com o pastor, conversando com ele, são situações que depois, quando você realmente tem ali o Espírito Santo, por mais difícil que seja a situação, tem hora que parece que até o Espírito Santo cala a boca da gente, assim, sabe? Faz você ficar quietinho. Segura você, não deixa você dar piti. Mas é Deus. Para isso, a gente tem que estar com o nosso coração ali, ó, alinhado com Ele. Porque se depender da nossa naturalidade humana, do nosso querer, né? Eu queria que vocês abrissem comigo, também lá em 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 6. É mais um exemplo de Davi. Quando ele passou por um momento difícil. Fala assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. As pessoas tinham perdido seus filhos e suas filhas, e eles estavam desesperados. E não era uma só pessoa, eram várias. Eles estavam pensando em apedrejar Davi. Fala que ele estava completamente angustiado. Quem nunca passou por uma angústia aqui? Aquela angústia, aquela tristeza dentro da alma. Mas ele fala ali, ó, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. O segredo está aí. É nos fortalecer em Deus. Digamos então que resiliência cristã é a capacidade de se manter firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não significa não se abalar. Não significa que você não vai sentir, que você não vai se entristecer, tá? Significa que mesmo triste, mesmo com medo, como diz o pastor, hoje eu estava com medo de estar aqui, mas mesmo com medo, amém? Eu estou aqui. A gente não nega o Senhor. A gente corresponde ao chamado dele. Amém? E Jesus, todo mundo, né? O maior exemplo, acho que de toda a Bíblia que você lê, é Jesus pra gente. E Jesus mesmo, ele teve momentos que ele chorou, quando ele perdeu o amigo dele. Ele ficou triste, ali naquele momento. Mas tem um momento que a alma dele realmente se abateu profundamente, que é lá em Mateus 26, 38. Faz assim: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Você consegue imaginar o que é você sentir uma tristeza tão profunda que ele sentia como se ele estivesse morrendo ali? Ele sabia tudo o que ele ia ter que passar. Ele chega a pedir para os discípulos ficarem com ele. Imagina o tanto de sentimento, de medo, de tantas coisas que estavam ali dentro dele naquele momento. Só que, mesmo assim, ele fala lá na frente que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Muitas das vezes, quando a gente enfrenta problemas difíceis, a gente fala, nossa, eu não quero passar por isso. Quem quer? Ninguém quer passar por um problema. Ninguém quer passar por uma dificuldade. Mas, se a gente realmente crê e confia que Deus é poderoso, que Deus sabe de todas as coisas. Tem um texto que eu não marquei aqui, mas que Deus me trouxe agora, que fala ali, se vós, por sendo maus, saber dar bons frutos, boas coisas aos vossos filhos, quem dirá ao vosso Pai Celestial? Não te dará boas coisas aos que lhe pedirem? Gente, Ele é o melhor Pai que existe nesse mundo. Nós somos filhos. Você acha que de alguma maneira Ele vai fazer alguma coisa que possa realmente, digamos assim, que você não vá suportar? Tem um propósito para cada coisa. Amém? Então, ser constante é isso, gente. É entender em quem a gente tem crido. É crer nas promessas de Deus para a nossa vida, independente da situação que a gente esteja passando. Amém? Voltando lá no versículo, lá no capítulo que a gente leu no primeiro texto, de 1 Coríntios 15, 58, ele fala assim, a segunda parte, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém? Vocês repararam aqui? Vocês sabem. Muitas das vezes, a gente não sabe. E é justamente pelo fato da gente não saber o que nos espera lá no futuro que a gente às vezes fica tão abalado. Que a gente tem tanto medo. Sabe por quê? Porque realmente só Deus ele é onisciente e onipotente. Se a gente pudesse imaginar aonde Deus quer que a gente chegue, a gente não ficaria tão desesperado em tantas situações. A nossa visão ela é limitada. E isso faz com que, muitas das vezes, se a gente olhar realmente pelos olhos humanos, a gente vai ficar desesperado completamente. Só que a gente, hoje, crendo que a gente crê num Deus que é todo-poderoso, capaz de todas as coisas, um Deus que nos ama, que não faria nada de mal com a gente. A gente crendo nisso, a gente tem que confiar, não na situação, mas confiar nele. É nele que tem que estar a nossa confiança. E lá em Romanos 8, 28, é um texto bem conhecido. E para mim, Deus falava muito comigo. Ele fala assim, pois sabemos que todas, não é algumas, são todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito ou o seu plano. Deus ele tem um plano para mim e para você. Se a gente realmente soubesse o nosso propósito, entendesse, a gente às vezes poderia ter mais tranquilidade e chegar lá de uma forma. Só que muitas das vezes, a gente ainda precisa chegar lá. Logo no começo, quando eu me converti, eu sempre fui muito curiosa. Muito assim, sempre. E toda vez que eu passava por uma situação ou alguma coisa, eu sempre ficava lá, e por quê Deus, e por que disso, e por que daquilo, e por que não sei o quê, e por quê. E tá. Aí teve uma vez que o pastor estava orando por mim também, e ele falou que ele me via num caminho, e eu fazendo um monte de porquê. E ele falava que ainda não era a hora, que mesmo que ele me falasse, eu não entenderia. E aí tá. Eu fui e eu continuei orando naquela semana, e estava passando por umas coisas. E o Kendi, eu acho que ele estava com uns 5, 6 anos, e toda vez que a gente entrava no carro, como toda criança, ele falava, aonde a gente vai?
Eu olhava para ele, Kendi, por que você quer saber, Kendi? Mas aonde a gente vai? Aí eu falava o lugar. Só que ele não sabia onde era, então ele continuava perguntando. E ele ficava, mãe, mas aonde a gente vai? Mas já está chegando? Mas não sei o quê? E toda hora perguntando. Até que teve uma hora, um dia que eu estava estressada, eu virei para trás, eu ia falar para ele, assim, mais brava. Na hora o Espírito Santo veio e falou para mim, você é igualzinha. Você quer saber aonde você quer chegar, sendo que mesmo se eu te falar, você não vai conseguir entender, você não conhece. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes, se você não está entendendo hoje o que está passando na sua vida, ainda não é hora. Mas não pare. Igual fala o tema hoje, apenas faça aquilo que Deus está falando para você fazer. Apenas continue caminhando. Apenas faça. Amém? E essa semana mesmo eu estava conversando com a Cris. E a gente estava conversando. A gente falando sobre milagre. A gente falando assim, é muito lindo uma pessoa contar um milagre. É muito lindo quando você escuta um testemunho. Mas para quem vive, quem passa por aquele milagre, não é fácil. Você passa por momentos ali que se você realmente não confiar em Deus, porque o milagre realmente é quando entra o sobrenatural. Então, completamente fugiu tudo da sua mão. Você não tem mais nada para fazer. É só Deus. E nesse momento, se você realmente não tiver ali seu coração confiando em Deus, você entra em desespero. Então, é assim que funciona a nossa vida. A gente sente incertezas, a gente sente medos, são esses os sentimentos. Mas isso não pode abalar. É nessa hora que o verdadeiro problema começa. Se você realmente dá ouvidos para tudo isso que você está sentindo, realmente você começar ali a sentir, falar, não, eu não vou conseguir. Não, nossa, não tem saída. Aí está o problema. O problema realmente não é o problema, entende? Não é a situação que você está passando. O problema é como você está reagindo a ela. Porque independente do problema, se nós cremos um Deus do impossível, Ele é capaz de fazer. Amém? E ali em 1 Coríntios 10, 13... É um versículo bem conhecido que fala, né, das tentações ou as provações. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentação ou provação que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Amém? Esse versículo eu acho muito sugoi, porque ele fala assim, que as provações ou as tentações que a gente passa são as mesmas que os outros também passam. E, às vezes, é fácil de você, às vezes, olhar para uma pessoa e você falar assim, nossa, mas não, ela consegue, eu não conseguiria. Só que, se é você que está passando por aquela situação, por mais que você ache que você não conseguiria, mas Deus confia, Ele sabe que você consegue. Senão você não estaria passando por ali. Então, ali fala que Ele dará força para vocês para suportá-la. E assim, se a gente tiver a força de Deus, a gente vai conseguir sair dela. Amém? E lá no livro de Jó também, eu estava refletindo bastante nele essa semana. Porque, gente, é tremendo, né? Uma pessoa que passou por tanta provação, por tanta situação. E ali no livro de Jó, ele fala quando os amigos dele, se pode se chamar de amigos, né? Os amigos dele ali começaram a atacar Jó, né? E Jó, ele começa a se defender. Mas em alguns momentos, tem umas partes em que Jó, ele está abalado. Você percebe que ele está abalado com a situação. E ele até questiona Deus. Que, na verdade, ali
aquele jovem também achava que era Deus quem estava punindo ele. E nesse momento, por mais que ele não entenda, por mais que ele ache que era Deus quem estava punindo ele, de maneira nenhuma ele praguejou, de maneira nenhuma ele condenou, de maneira nenhuma ele falou contra Deus. O amigo dele, Eliú, lá no capítulo 32, no versículo 13, ele repreende os amigos. Abre lá comigo. Capítulo 32, versículo 13. De todos, esse daqui eu acho que é o único que a gente pode chamar de amigo. Ele diz assim: como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano quem dará a resposta a Jó. Amém? As pessoas podem falar, as pessoas podem pensar o que elas quiserem, mas quem sabe, quem nos dá a resposta é Deus. Amém? Aí, depois, se vocês acompanharem comigo, lá no capítulo 33, ele chama a atenção de Jó, porque Jó começa ali a falar que ele achava que era Deus quem estava punindo ele. E lá no versículo 8, ele fala assim, capítulo 33, versículo 8: creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Porque você acusa Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos no sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Amém? Aqui ele estava repreendendo Jó. Ele falando que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele fala com você. E quando você está passando por um momento difícil, por mais que você possa falar assim: nossa, Deus não está falando comigo, às vezes pode ser que a gente não esteja escutando, porque falar Ele fala. Ele não desampara um filho dele. Ele não deixa de falar com você, mas você precisa fazer a sua parte, que é procurar Ele. É igual a pastora ministrou pra gente na rede de mulheres. São duas situações, Deus faz. Só que para que Ele faça, você precisa fazer a sua parte. Se você não for buscar Ele, como você vai escutar Ele falar com você? Então é necessário que a gente faça a nossa parte. Amém? E lá no capítulo 38 e 39, eu acho tão lindo que Deus, Ele vem e Ele responde Jó, o próprio Deus. Vocês já se imaginaram escutando a voz assim do próprio Deus? Que no caso aqui fala que foi no meio da tempestade. A gente ora, a gente escuta a voz de Deus, mas escutar aquela voz de trovão assim é um sonho. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Amém? Jó 38:1. Ali ele mostra para Jó que na verdade ele não sabia de nada. E aí Deus ele começa a falar assim para Jó que ele vai começar a fazer perguntas. E nessas perguntas ele começa a perguntar várias coisas. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente sabe muita coisa. E na verdade a gente não sabe. Igual quando a gente questiona Deus, perguntando por que a gente está passando por tal situação. É como se a gente imaginasse que a gente não poderia passar por aquilo, que aquilo não vai fazer bem pra gente.
Só que se a gente está passando, se realmente Deus sabe de todas as coisas, a gente precisa o quê? Confiar nele e a gente precisa buscar força nele para sair da situação. E lá no final você vai entender. Ali em Mateus 6:26. No capítulo 39, vocês não precisam, mas ali a gente abre 6:26. No capítulo 39, Deus, nas perguntas que ele faz, ele começa a perguntar para Jó sobre as aves. Porque cada um sabe o que fazer, cada um tem uma direção, cada um sabe exatamente o horário de se fazer alguma coisa ou deixar de fazer. E essa sabedoria quem deu para elas foi quem? Foi Deus. Quem ensinou todas as coisas para todos os animais, para que todo mundo estivesse em ordem, foi Deus. E Mateus 6:26 fala assim: vejam os passarinhos que voam no céu. Jó, ali Deus estava falando das aves para ele. Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Creia no amor de Deus, gente. Deus, ele nos ama infinitamente, que a gente não pode nem imaginar. Você acha que a gente não vale muito mais do que os passarinhos? Você acha que ele gosta de ver um filho sofrer? Você acha que ele gosta de ver a gente triste? Não é isso que ele quer pra gente. Ele quer o resultado. Ele quer que a gente chegue lá no final, a gente fortalecido, para que realmente a gente venha resplandecer a glória dele, para que outros venham a conhecer o nome dele através do testemunho da nossa vida. E realmente isso às vezes não é fácil. Mas ele não fala que seria fácil, mas ele fala que a força ele daria para a gente passar. Amém? A gente realmente precisa, sabe, às vezes confiar em Deus. A gente estava lá no hospital, acidente da Cris no março, e teve uma hora que a gente estava na espera, foi bem no primeiro dia dos exames e aquilo tudo, e estava toda a criançada lá, e eu estava lá também com os meus para ajudar. Aí a Ana, ela comentou assim, na verdade a Laine comentou assim, falando, nossa, as crianças correndo, brincando, sabe, numa tranquilidade, e a gente lá, né, esperando o resultado, preocupado. E ela falou, nossa, eles nem imaginam, né, o que está acontecendo. E a diaconisa Ana foi muito sábia, ela falou assim, é assim que Deus quer que a gente seja. Independente daquela situação toda, a gente estava recebendo resultados de exame, de tudo que estava falando, mas as crianças não estavam nem aí. Por quê? Porque eles confiam. E aí, quando eu estava preparando a ministração, eu comecei a orar a Deus, falando, Deus, o que eu preciso falar? E teve um dia que eu acordei de madrugada, e eu estava anotando, e Deus falou comigo assim, me lembrou desse dia que a gente estava lá, e Ele falou assim para mim, quando é que uma criança sente medo? E eu fiquei lá, ué, quando ela fica longe do pai. É só o pai e a mãe estar de perto que começa o chororô. Aí ele virou e falou bem assim, aí está o segredo. Tá com medo? Tá difícil? Vem para perto. É porque a gente está longe do pai. Se a gente estiver mais pertinho dele, a gente não tem medo. Se a gente estiver mais pertinho dele, a gente confia. Porque é assim que as crianças são. Elas confiam no pai quando os pais estão perto. Porque ela sabe que independente do que acontecer, o pai está ali para salvar ela. Ela pode ter se jogado num lugar que ela sabe que o pai dá um jeito de correr e pegar ela. Então, a gente precisa estar aqui, mais pertinho de Deus. E ali no livro de Jó 42, agora, gostaria que vocês estivessem abrindo comigo. A última resposta de Jó a Deus. É quando Jó reconhece. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender.
Tu me mandastes escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Amém? Que nessa noite os nossos olhos possam estar ali, ó, independente da situação que você tem passado. Que você possa olhar para Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim? Se eu estou questionando, se eu estou em dúvida, tem misericórdia de mim, porque eu não sei do resultado. Eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu peço que nessa noite Ele venha trazer força, se você está passando por uma situação difícil. Que nessa noite você consiga responder aos chamados de Deus. Apenas faça. Se Ele falou para você fazer algo, independente se você acha que você vai conseguir chegar lá ou não, faça o que Ele falou para você fazer. Se Deus está chamando você, fala: Deus, eis-me aqui, o teu servo ouve. Amém? E lá em Romanos 8, 17 e 18, vocês não precisam abrir, mas eu passei por momentos muito difíceis, que eu lembro que se não fossem os pastores ali me ajudando realmente em Deus, buscando em Deus, hoje eu não estaria aqui com a minha família. E um dia orando, eu até mandei para a pastora, Deus falou para mim, Romanos 8, 18, mas eu vou ler a partir do 17. Fala assim: nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. O 18. Porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Eu penso que os sofrimentos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém?